Isso mesmo, após o projeto de lei na Itália para tentar barrar o uso do véu, para fazer com que se desestimule a imigração de tantos ilegais que partem do Oriente Médio em direção à Itália, fazer com que muitos ilegais que estão lá decidam voltar para os seus países, uma série de reações foi desencadeada. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Gli stranieri comanderanno l'Italia tra 5 anni, aspettate 5 anni nel 2030 e gli stranieri saranno a comandare dappertutto, in tutta Italia. Aspettate 5 anni. E após o Partido Lega Nord, comandado pelo vice-premier e ministro da Infraestrutura Matteo Salvini, ter protocolado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que proíbe o uso do véu em público, a comunidade islâmica no país começou a reagir. Mas antes de irmos aos acontecimentos, é importante esclarecer que este projeto de lei veta somente aquele véu que cobre todo o rosto. Isto é, o projeto de lei veta somente a burca e o niqab, que são vestimentas que cobrem todo o rosto feminino. É bom esclarecer, já que no último vídeo publicado aqui no canal, que anunciava a medida, muitas pessoas mencionaram também o uso do véu pelo catolicismo, em especial quando falamos das freiras, aquelas que usam o véu como hábito religioso obrigatório. No entanto, o projeto de lei não veta esse tipo de véu, que no islamismo eles chamam de hijab, e também o chador, que são diferentes, porém não escondem a face da mulher. Também no cristianismo ortodoxo usa-se o véu, mas é importante repetir que o projeto de lei não veta esse véu que deixa o rosto feminino à mostra, mas sim apenas a vestimenta que oculta a mulher por completo. Nesse caso, o niqab e a burca, que são vestimentas que não encontram tradição nem no cristianismo, muito menos no judaísmo, mas apenas no islamismo. De acordo com o decreto do Talibã, o uso da burca é uma demonstração de respeito e foi instituído de novo para que todos tenham uma vida segura, feliz e digna. As mulheres que não cumprirem a lei poderão ver o pai, o irmão ou outro parente próximo preso ou despedido. A nova medida é mais um retrocesso no discurso do Talibã. O grupo tomou o governo em agosto do ano passado e prometeu mais liberdade às mulheres. Mas desde então elas foram excluídas de cargos públicos e proibidas de viajar sem a companhia de um homem. Além disso, o Talibã voltou a impedir que meninas do ensino médio frequentem as escolas. Querendo ou não, a proposta de proibição da Lega Nord para o território nacional parece ter o potencial de alcançar o seu objetivo, fazer com que muitos imigrantes ilegais abandonem o país e retornem para o lugar de onde vieram, pois afinal os homens não aceitam a proibição nem do niqab e muito menos da burca. Se lo vietassero in Italia, voi cosa ne pensate? Saremo già in Egitto. Me ne andreste? Sì, assolutamente. Sì. Sì. O revelador é que o Alcorão fornece princípios gerais de modéstia tanto para homens quanto para mulheres. No entanto, o texto não especifica o uso da burca e nem do niqab. E tudo nos leva a crer, sendo assim, que essa é uma interpretação política da lei da Sharia. Porém, após o projeto de lei, o qual coincidiu com a inserção do estudo de latim e estudo da Bíblia nas escolas da Itália, e não só nos primeiros anos, mas também nos últimos anos de formação, uma série de reações contrárias começaram a acontecer, como no caso de Mestre, na província de Veneza, onde uma escola começará a oferecer curso de Bengali. O Bengali é a língua de Bangladesh, país que fica no sul da Ásia, de maioria muçulmana. A Lega Nord, que comanda a região do Vêneto, chama isso de mais um erro que não deve ser feito. È polemica sull'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Statale Giulio Cesare di Mestre, che farà partire in via sperimentale il corso in orario extrascolastico dedicato ai bimbi stranieri nati in Italia con l'intento di mantenere viva la loro madrelingua, ma aperto anche agli italiani. Io conosco le famiglie bengalesi e stanno in comunità molto chiuse, comunità che pretendono di portare la realtà del Bangladesh in Italia. Fare un corso di lingua bengalese è un altro passo verso la sottomissione. Se un ragazzo con origini bengalesi che è cittadino italiano vuole imparare la sua lingua d'origine, di madrelingua, può imparare, non c'è niente di male. Engraçado que alguns desses professores costumam ser contrários ao ensino da língua vêneta, a língua nativa da região do Vêneto, nas escolas do Vêneto. Agora pergunto para vocês, por que Vêneto, que é nativo de lá, não?
e bengali sim. Bem, se você for descendente de vêneto, saiba que eu tenho o curso de língua vêneta, língua dos nossos imigrantes, a qual é bem diferente, por sinal, do bengali, de árabe e qualquer outra língua do Oriente Médio. Afinal, é importante que, se eles não dão exemplo, que nós sejamos o exemplo dado. O link está na descrição do vídeo e também aqui embaixo nos comentários. Não obstante, manifestações menos civilizadas também aconteceram, como na comuna de Alexandria, no Piemonte, no norte da Itália, onde um marroquino de 23 anos invadiu a igreja local e depredou crucifixos e entrou em confronto com agentes da polícia. O rapaz foi posteriormente expulso da cidade. Ele já havia sido denunciado por diversos outros crimes. Mas ainda assim existem algumas vozes dissonantes, como a deputada Silvia Sardone, a qual, algum tempo atrás, foi censurata no Parlamento Europeo. Beh, diciamo che le istituzioni europee hanno dato prova di avere un'immagine della donna che ritengo sia francamente vergognosa. Andiamo per ordine. A novembre il Consiglio d'Europa ha portato avanti una campagna, per fortuna poi ritirata a causa delle giuste proteste, dal titolo "La bellezza è nella diversità, come la libertà è libertà". I'm sorry, madam, if I Poi, kindly ask you to put the banners away because it's against the rules of procedure. sì, ma questi documenti sono prodotti dalla Commissione. I'm sorry, I will have to ask you. Ok, concludo. Nelle ultime settimane la Commissione europea, in occasione della conferenza sul futuro dell'Europa, ha presentato un altro manifesto dal titolo "Il futuro è nelle vostre mani", con l'immagine di una donna velata. Questa, non so se se la ricorda, era della Commissione. Madam, I'm sorry, I'm really sorry, but la metto via, ma è o voi ve ne vergognate oppure le racconto che questa oggi è l'immagine della donna per la Commissione Europea. E é necessário também ressaltar que a deputada, no final da semana passada, alertou que está recebendo diversas ameaças contra a sua vida. Todavia, ela já disse que não vai se calar. Mas os delitos não pararam por aí. Em Darsena, em Milão, um italiano foi estrangulado por 7 minutos pelas mãos de um tunisiano. A Tunísia fica no norte da África. A religião vocês sabem qual é. O tunisiano era imigrante ilegal e sua versão sobre o fato não foi confirmada pelas câmeras de segurança. E ainda em Vicenza, outro tunisiano foi expulso da cidade. A polícia estadual o escoltou para o centro de repatriação. Era imigrante ilegal com vários antecedentes criminais por atos cometidos na capital Vicenza e na província. O elemento ameaçava os moradores da área com um facão na mão, sem que ninguém tivesse lhe dito nada. Essas e outras notícias são sempre destaque quando falamos sobre imigração ilegal na Itália ou na Europa, mas muitos sempre fingem não saber de nada. Em consequência disso, provavelmente muitos outros projetos e propostas de lei mais rígidas venham a surgir. A verdade é que o que acontece no âmbito do Parlamento Europeu diverge e muito daquilo que pensam os cidadãos europeus, os quais vivem o dia a dia com esse tipo de problema e que não moram em mansões, não têm grandes luxos e muito menos guarda-costas para protegê-los desses delinquentes. É por isso que, se você for descendente de italianos e decidir algum dia emigrar para lá, que faça tudo certo e não somente na parte documental, mas também no aprofundamento da cultura dos seus antepassados. Pesquise direito a região de onde eles vieram, compreenda a história local e as individualidades que pertencem somente àquela região. Afinal, é isso que significa ser italiano e não um mero estereótipo. E saiba que, se você deseja reconhecer algum dia a sua cidadania, eu recomendo a Alma Cidadania. Entre em contato com eles com o código Lenguamare 2025 e você vai ter aí os benefícios que só tem quem me acompanha aqui. E agora me deixa aqui nos comentários se tudo isso que aconteceu realmente te surpreendeu ou você, sabendo da notícia da proibição, já tinha mais ou menos em mente que esse tipo de reação aconteceria. E já que falamos tanto em Lega Nord, que é o partido político que está sempre envolvido nesses projetos e propostas de lei que
que vão contra a imigração ilegal, então eu aconselho que você conheça um pouco mais da história deles nesse vídeo aqui.